E se a gente contasse uma história de transformação financeira de um jeito diferente? Começando pelo final, vamos mergulhar numa jornada real para entender como uma única virada de chave na mentalidade pode, literalmente, reescrever um futuro. R$100.000. Esse é o valor que o Marco Antônio tem hoje em investimentos. Mas olha, não é só um número, é o que ele representa, sabe? É segurança, é tranquilidade, no fundo é paz. Essa frase dele diz tudo, né? Mostra o destino final, um lugar de controle, de estabilidade. Mas para a gente entender de verdade como ele chegou até aqui, a gente precisa voltar no tempo. Porque 6 meses antes, nossa, o cenário era o completo oposto. Era um caos total. Um emaranhado financeiro onde a vida pessoal e a empresa eram uma coisa só. E uma sufocava a outra. Separação simplesmente não existia. A conta da empresa pagava o supermercado, o aluguel, a escola, e o dinheiro pessoal era só um tapa-buraco para o caixa do negócio. Uma mistura, assim, perigosíssima que gerava um estresse constante. E a raiz de todo o problema era essa aqui: R$200.000 negativos. Uma dívida na empresa que estava literalmente afundando não só o negócio, mas a vida pessoal do Marco Antônio. Era aquela sensação de correr numa esteira, sabe? Muito esforço, muito suor, mas o cenário nunca mudava. Uma frustração que, olha, muito empreendedor conhece de perto. E o que mais angustiava é que não era por falta de tentar. Ele buscou saídas, tentou resolver sozinho, mas cada tentativa parecia só cavar um buraco ainda mais fundo. As soluções, na verdade, eram armadilhas. O gerente do banco oferecia consórcios como uma ótima jogada para liberar limite de crédito. Uma tática bem comum, que no fim só aumentava a dívida a longo prazo. Essa era a pergunta que não saía da cabeça dele. Ele estava preso num ciclo, tratando sintomas, mas nunca a causa real do problema. E esse ciclo tem nome, viu? É o loop da autossabotagem. São aquelas soluções rápidas que parecem ajudar na hora, mas que na verdade só fortalecem as correntes que mantinham ele preso. Mas aí, tudo mudou com uma única conversa. Um momento específico que quebrou esse padrão e abriu um caminho completamente novo. A resposta não estava numa planilha super complexa ou num aplicativo de finanças de última geração. Estava numa mudança de perspectiva. Era uma única regra que, uma vez entendida e aplicada de verdade, desfez todo aquele nó financeiro. Uma regra simples, mas inquebrável. A virada de chave, o insight que veio na consultoria com o Admilson, foi exatamente este: dinheiro que saiu da empresa tem que crescer na pessoa física. A tendência é ele não voltar. Simples, né? Mas isso forçou uma separação total. O dinheiro da empresa financia a empresa. O dinheiro que vai para o sócio é para construir o patrimônio da família. Ponto final. Com essa clareza, a ação foi imediata e transformadora. O progresso, que antes parecia impossível, de repente se tornou rápido e consistente. O plano foi colocado em prática e foi pra valer. Primeiro, separação total das contas. Depois, a definição de um salário de dono, o famoso prolabore, que permitiu os primeiros investimentos. Foram pequenas vitórias que construíram um momento gigantesco. Essa transformação se resume em ação. Ele eliminou as dívidas, criou uma estrutura de retirada mensal e, o mais importante, conquistou a paz de espírito que só o controle financeiro traz. No final das contas, a maior mudança não foi só na conta bancária, foi uma mudança interna. Uma nova forma de se enxergar como empresário e como chefe de família. A mentalidade mudou por completo. Ele deixou de ser alguém que, no fundo, trabalhava para pagar juros para o banco e passou a ser alguém que faz o dinheiro trabalhar para o futuro da própria família. E essa é a essência da história. Não é sobre números, é sobre autonomia, é sobre retomar as rédeas e redesenhar o próprio destino financeiro. E essa jornada de clareza e de ação pode começar agora. Uma história como essa pode ser a próxima. Acesse cuidadofinanceiro.com.br.